Então chegamos a esse terceiro ponto, né, do tema 1. Ou seja, o terceiro grupo de conceitos básicos que a gente está explorando, que seriam os conceitos de predicação e domínio de predicação. Aqui eu estou tratando já de um grupo um pouco mais extenso, né, de itens da nossa bibliografia fundamental, que são alguns em continuação, né, aos que a gente viu no ponto 1 e ponto 2, que é o texto do professor Borba, o texto da professora Taliba, o texto de Carlos Franck, o texto do Perini. Agora eu vi ali que está repetido o texto do Carlos Franck. Sinto muito. E além disso, eu faço também algumas alusões importantes, são alusões, mas são partes importantes, ao texto da Inês Duarte e Ana Maria Brito, Predicação em Classes de Predicadores Verbais, que é um texto que a gente vai explorar com mais profundidade no tópico 2 do curso. Né? Então, esse é o nosso conjunto de textos aqui referenciados ou explorados. Né? E dando continuidade à minha proposta de falar apenas coisas óbvias, vamos lembrar da nossa proposição: João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém, em cima da qual a gente já fez uma brincadeira de explorar perguntas óbvias do tipo: João amava quem? Amava Teresa. Como é que não amava Raimundo? E tudo isso que a gente viu quando eu estava falando de estrutura sintagmática. Eu tenho agora uma pergunta ainda mais óbvia, que é: alguém amava alguém? Há amor? Existe aqui um pressuposto, na minha exploração do óbvio anterior, houve um pressuposto de algo ainda mais óbvio que eu não explorei. Como vocês sabem qual é o evento aqui expresso? Né? Ou seja, essa proposição, que como a gente já viu, é formada, vamos agora usar o vocabulário que a gente explorou anteriormente, essa proposição que é formada de um sucessivo encaixamento de orações, mobiliza um conhecimento nosso, que eu vou dizer a vocês, é um conhecimento gramatical, de que aqui se expressa um evento que tem uma natureza que é clara para os falantes da língua portuguesa que escutam essa sentença, tal que esse evento é a sentimento de amor, não é? E a gente também percebe de forma inambígua, pela forma da proposição, ou seja, de todas essas orações encaixadas uma na outra, que esse evento de amor, de haver amor, não é? Transita, vou dizer assim para vocês, de alguns participantes para outros. A gente já viu na outra vez que a gente explorou essa sentença, sempre explorando naquilo que ela tem de óbvio, como é que a gente consegue entender a hierarquia entre esses diferentes encaixamentos, de modo que a gente sabe que, por exemplo, João não amava Raimundo, ou pelo menos, vamos ser bem específicos, que a proposição não nos permite dizer isso. Agora, vamos dar um passo atrás e falar assim: como que a gente sabe, naquele minúsculozinho núcleo, João amava Teresa, Teresa que amava Raimundo, em cada uma dessas pequenas partes dessa proposição, que estou aqui falando de um sentimento que transita de um para outro? Em outras palavras, eu agora podia fazer uma pergunta oposta que eu fiz antes, dizendo: e Teresa amava João? E Raimundo amava Teresa? Né? Como é que a gente sabe qual é a direção do evento aqui descrito? Vocês estão vendo que novamente é uma pergunta óbvia, e vocês vão me dizer: porque Teresa vem depois do João, né? Numa constatação que para o falante da língua portuguesa é óbvio. Eu vou dizer: é óbvio e por isso mesmo nos interessa. Ou seja, é alguma coisa que intuitivamente nós sabemos como falantes da língua. Né? Então, para explorar isso aqui, eu vou propor nesse ponto um pequeno exercício, que eu estou chamando aqui de exercício introdutório, no qual eu quero introduzir essa questão da noção de predicação e domínio de predicação de uma forma que eu costumo fazer
de maneira muito dialógica e que aqui eu vou ter uma certa dificuldade porque vocês não estão aqui conversando comigo, mas eu vou tentar explorar esses exemplos da melhor maneira que eu possa. E os exemplos vêm em seguida e para cada um deles a gente vai se perguntar esse óbvio, né? Onde que a gente identifica nas proposições o evento, ou seja, o processo, a ação que tá expresso na proposição, e como que a gente identifica, vamos dizer assim, já introduzindo um vocabulário que depois vai se tornar técnico aqui para nós, como que a gente identifica o papel de cada um dos participantes com relação a esse evento, né? Então é isso que a gente vai fazer nesse ponto. Bom, esse primeiro slide com quadros de exemplos, vocês têm 2 quadros com frases inventadas por mim, muito simples, com 2 verbos muito próximos entre si, os verbos matar e morrer. Sinto muito usar verbos tão tristes aqui no exemplo, mas é porque eles servem para ilustrar o seguinte fato, que na verdade aparece nesse e nos próximos slides de exemplos. Eu quis agrupar aqui, vamos dizer assim, contrastar verbos que expressam eventos. Na realidade, você até poderia dizer que eles podem remeter a um mesmo evento construído linguisticamente de formas diferentes, construídos a partir de 2 itens lexicais muito próximos, o item lexical matar e morrer, nesse caso aqui, que articulam as proposições em torno desse evento de modo diferente gramaticalmente e assim nos mostram certas propriedades gramaticais dessas palavrinhas tão interessantes que articulam à sua volta a expressão dos eventos e que a gente chama verbos. Mas eu vou pular esse slide e vou explorar melhor a mesma propriedade no próximo, porque não estou com vontade de falar desses verbos aqui no momento, tá bom? Nesse slide você tem 3 quadros com os termos derrubar, cair e quebrar. E aqui é que eu vou tentar ilustrar da melhor maneira que eu possa o que eu pretendia mobilizar em vocês com essas sentenças muito simplesinhas e que é simplesmente pedir que vocês percebam o seguinte, como eu tinha dito, esses termos derrubar, cair, quebrar, que a gente chama verbos e depois a gente vai conceituar melhor e até levantar questões interessantes sobre essa classificação tradicional, estão aqui distribuídos em 3 grupinhos de exemplos muito simples para vocês perceberem esse fato central. Que o mesmo evento pode ser referido, pode ser construído, pode ser articulado linguisticamente de diferentes maneiras, a depender de como cada um desses itens lexicais organiza em torno de si os participantes do evento, né? Então é para isso que estão aqui esses exemplos, que eu exploraria de forma dialógica com vocês, se vocês estivessem aqui conversando comigo e não eu gravando, como é a nossa contingência. Então, por exemplo, se a gente olhar os exemplos em 3, veja como são sentenças muito simples, né? O menino derrubou o prato, o menino derrubou. O prato, o menino derrubou. O prato foi derrubado pelo menino. O prato foi derrubado. O prato derrubou o menino. Eu acho que quando a gente voltar a se encontrar, nem que seja por vídeo, eu posso explorar melhor esses exemplos, mas o que eu quero chamar a atenção é, vejam que todas essas construções em 3 podem remeter ao mesmo evento no mundo. Apenas elas estão articuladas de uma maneira
diferente em cada caso. Sendo talvez, a gente poderia dizer, a mais neutra, a primeira, o menino derrubou o prato, parece uma simples, é uma proposição muito simples, e você tem vontade de dizer, quando você vê proposições tão simples como o menino derrubou o prato, que existe quase uma relação, vamos dizer assim, direta, unívoca, né, entre a linguagem e os eventos que ela, entre aspas, muitas aspas, expressa, descreve. Mas quando você vê que esse mesmo evento pode ser construído de forma diferente, por exemplo, comparada a frase "o menino derrubou o prato" com a frase "o prato foi derrubado pelo menino", veja, o evento é o mesmo, mas a construção é muito diferente. E, portanto, a gente pode dizer isso que eu estou sugerindo aqui. O termo derrubar, que a gente chama de verbo, né? Que é esse termo que articula em torno de si os outros para expressar de diferentes formas os eventos, estão construídos de modo a dar um sentido claramente distinto a alguma coisa que, vamos dizer assim, no seu acontecimento de mundo como evento é o mesmo. E aqui a gente vê, portanto, que não há essa relação bionívoca, transparente, direta entre o mundo, vamos dizer assim, e a linguagem. O menino derrubou o prato foi derrubado pelo menino. Então, era um pouco isso que eu estava querendo ilustrar em primeiro lugar, o primeiro fato. E na segunda coluna, que vocês veem que vocês têm essas mesmas construções separadinhas com os parênteses, vejam que aqui eu remeto novamente à questão da estrutura sintagmática, só que enquanto até aqui eu estava falando, para facilitar a nossa vida um pouco, da estrutura sintagmática dos sintagmas nominais, ou seja, daqueles itens que referem no mundo, aqui eu estou querendo trabalhar com alguma coisa um pouco menos simples da gente falar, que é a estrutura sintagmática das próprias orações, né? E onde a gente vê que também, novamente, os constituintes se articulam, se organizam na oração de um modo estruturado e estruturante, né? Mas eu volto a explorar isso com vocês, essa segunda coluna. Por enquanto, vamos só chamar atenção aqui para o fato de que, existem termos disponíveis para nós nas línguas que a gente intuitivamente sabe que são os articuladores semânticos e estruturais dos eventos. Esses termos são chamados verbos, depois a gente explora isso melhor, e eles têm, vamos dizer assim, propriedades estruturantes interessantes no sentido de que eles permitem que as construções expressem diferentes graus de relação com semântica, conforme eles organizem esses participantes do evento em torno de si. Então, só para voltar ao exemplo, em O Menino Derrubou o Prato, eu tenho alguma coisa muito simples, que parece tão direta, e em O Prato Foi Derrubado pelo Menino, me parece que a gente dá um valor diferente à participação do termo menino e do termo prato no mesmo evento. Né? Só que a coisa fica um pouco mais interessante quando a gente vai para os exemplos em 4. O prato caiu, caiu o prato. Então veja, novamente, em termos do evento acontecido no mundo, o menino derrubou o prato e o prato caiu, podem referir ao mesmo evento, construído de uma maneira diferente, agora por uma outra razão, por uma diferente escolha lexical, que é como a gente chama em linguística, e depois eu volto a esse termo. Alguém poderia dizer, não, o prato caiu, não pode remeter ao mesmo evento do menino derrubou o prato, mas pode, porque pode ser que eu cheguei na cozinha e tinha um prato no chão, e eu não sei necessariamente a causalidade do fato prato no chão. Então eu posso dizer, e o prato caiu.
ou eu posso ser uma pessoa muito desconfiada em relação ao menino e falar, ih, o menino derrubou o prato. Então, sim, a gente pode imaginar diversos contextos nos quais o menino derrubou o prato e o prato caiu, remetam a um mesmo evento. Então aqui a gente está num grau até mais interessante dessa diferença entre fato no mundo e construção linguística sobre o fato no mundo. Então esse par derrubar, cair, está aqui porque ele nos mostra isso. Assim como o par matar, morrer no slide anterior, que eu resolvi não comentar. Na verdade, se vocês pensarem bem, em seguida vocês têm os exemplos com o verbo quebrar, também remetem ao mesmo evento, tá vendo? Só que, de novo, como se fosse assim, recortado diferentemente, né? Então, por isso que estão aí essas três caixinhas. Então, imaginem que exista aqui, tudo hipotético, né? Mas só pra gente começar a explorar essa propriedade. Existe o mesmo evento. Você chega na cozinha, tem um prato quebrado e você podia imaginar nesse contexto esses três eixos de articulação linguística do evento. O menino derrubou o prato caiu e o menino quebrou o prato, que é um recorte como se fosse assim da parte mais resultativa desse evento. Então, quando a gente voltar a se encontrar, eu exploro melhor esses exemplos, mas aqui eu queria só explicar que maluquice é essa desses meus 3 quadros de exemplos. Ponto central, entender que uma das propriedades mais importantes para o olhar sintático sobre a língua é compreender como que se dão nas línguas essas articulações entre essas palavrinhas tão especiais e importantes que a gente chama verbo, e os outros termos nas proposições, de modo a expressar os eventos naquilo que a gente vai chamar mais tarde de uma articulação entre a palavra que remete ao evento e os termos que remetem aos participantes do evento. Isso é predicação, como a gente vai ver em seguida. Aqui uma nova duplinha para ilustrar a mesma propriedade que foi ilustrada com o menino quebrou o prato caiu, o menino derrubou o prato, que são os pares, que é o par talvez, né? Esquentar e derreter. Veja, eles também podem fazer esse recorte de evento de modo muito semelhante, apesar que meus exemplos não mostram isso tão bem, mas os exemplos são: o sol vai esquentar demais esse cobertor vai esquentar demais o bebê, esse cobertor vai esquentar demais. E do outro lado, o calor derreteu o gelo, o calor derreteu o gelo derreteu. Eu vou fazer agora um exemplo alternativo aqui, esquecendo do sol do cobertor, que é um exemplo do Perini, e volto a esse exemplo depois. Mas vamos pegar o calor derreteu o gelo, eu podia recortar esse mesmo evento dizendo o gelo esquentou. Né? Então, com isso eu estou complementando o exemplo do prato caiu e o menino derrubou o prato. Né? Mas no esquentar e no derreter, a gente também pode ver uma nova propriedade que é importante também, que é dentro de cada uma das, vamos dizer assim, possibilidades desses termos articuladores importantes que são os verbos, isso se vê muito bem com o verbo esquentar, você pode perceber que cada um tem uma diferente faixa de, vamos dizer assim, flexibilidade de como que eles podem articular os participantes do evento. Então isso se vê muito bem se a gente contrasta o sol vai esquentar demais esse cobertor e a última frase, esse cobertor vai esquentar demais. Esse é um exemplo do Perini. E ele vai chamar a seguinte atenção: esquentar é um tipo de verbo que consegue articular os eventos, incluindo ou não o termo que expressa, vamos dizer assim, que remete à causalidade do evento. O contexto que ele está imaginando com essa coisa do sol vai esquentar demais esse cobertor e esse cobertor vai esquentar demais tem um cobertor no varal, tá bom? Lá tomando sol lá fora da casa. E você começa a ficar preocupado, né, que o cobertor está esquentando. Veja, a gente pode construir assim: esse cobertor está esquentando.
o cobertor vai esquentar demais. Claro, ele vai esquentar por causa do sol, mas esse verbo esquentar, ele pode exprimir isso simplesmente sem exprimir essa causalidade, né? Então, em esse cobertor vai esquentar demais, não tem uma causalidade expressa. Claro, a causalidade seria, talvez, o sol vai esquentar demais esse cobertor. Nem todo verbo consegue ter essa flexibilidade, mas um verbo como esquentar consegue. A mesma coisa com derreter, né? Por isso que eles estão aqui juntinhos. Olha lá, o calor derreteu o gelo, o calor derreteu o gelo derreteu. São formas diferentes da gente articular o mesmo evento, e eu acho que a dupla, o calor derreteu o gelo e o gelo derreteu, é que mostra essa propriedade que o verbo derreter tem, assim como o verbo esquentar, de expressar ou não o termo que remete à causalidade. Eu acho até que tanto no esquentar como no derreter, a construção mais usual é esse cobertor vai esquentar demais, talvez, e o gelo derreteu, mais do que o calor derreteu o gelo ou o sol vai esquentar o cobertor. A gente volta a conversar sobre isso, mas esses dois exemplos estão aqui para a gente observar a propriedade que essas palavras chamadas verbos têm enquanto classe de, em alguns casos, terem uma flexibilidade quanto ao tipo de participantes do evento que elas expressam ou não expressam nas proposições. Mas depois a gente volta a esses exemplos. Esse quadro de exemplos em 8 são exemplos com o termo emagrecer, o verbo emagrecer, e nesse caso não são exemplos da minha cabeça como os anteriores, e sim são manchetes de jornais. Todos têm em comum apenas usarem esse termo, esse verbo emagrecer. Porque então são agora então sentenças mais naturais, porque não são inventadas por mim ou pela nossa bibliografia, e sim frases usadas no mundo de fato. Então vocês podem ver aí que o que eu quero expressar aí é a mesma coisa que eu estava chamando a atenção com, por exemplo, o derreter e esquentar. Vejam a latitude, né? Vejam a flexibilidade de possibilidades que esse verbo emagrecer envolve. Vejam como a gente pode construir de formas tão diferentes os eventos com esse mesmo termo. Então, se vocês olharem os 3 primeiros exemplos, desculpa, os exemplos são meio banais, acho que é por conta da natureza do verbo, mas são: estrela de Girls emagrece e culpa Trump. Mulher segura emagrece. Britney Spears emagrece 12 quilos em um mês. Nos 3 casos, é evidente, é óbvio, lembrem, se é óbvio nos interessa, que o emagrecer está articulado de tal maneira que aquele termo que vem antes é o termo sobre o qual se está dizendo, ao qual se está atribuindo o papel de sofrer o evento expresso pelo verbo. Em outras palavras, aquele termo que está antes do emagrecer expressa o participante que sofre emagrecer, que emagrece. Tá vendo? É por isso que a gente precisa de metalinguagem, senão a gente só repete a frase. Mas olha, estrela de Girls emagrece? Quem sofre emagrecimento? Estrela de Girls. Mulher segura emagrece? Quem sofre emagrecimento? Mulher segura. Isso vocês podem conferir em cada reportagem, que a minha interpretação é autorizada pela reportagem. As reportagens estão linkadas embaixo. Britney Spears emagrece 12 quilos? Quem emagrece 12 quilos? Britney Spears. Aí eu poderia perguntar para vocês, perguntaria, né, se vocês estivessem aqui comigo. Como você sabe que a Britney Spears sofre emagrecimento? Vocês poderiam me responder, óbvio, porque tá dito aí, Britney Spears vem antes de emagrecer. Só que aí, olhem o segundo conjunto de exemplos. Namorar Britney Spears emagrece. Yoga emagrece. Ler emagrece. Maracujá também emagrece. Deus existe. Chocolate emagrece. Está comprovado. Beber cerveja emagrece. E por fim, Deus emagrece. Vou sugerir a vocês que, como está claro em alguns exemplos, mas um pouco menos evidente em outros, mas aí eu peço que vocês vão às reportagens linkadas, nesse conjunto de exemplos, os termos que precedem emagrece não sofrem emagrecimento, causam emagrecimento.
Na fantástica reportagem Namorar Britney Spears Emagrece, isso fica claro, porque a reportagem vai dizer assim, todos os rapazes que namoraram Britney Spears, ao fim do relacionamento, estavam mais magros. Então, namorar Britney Spears causou emagrecimento nesses rapazes. Leiam a reportagem, é fascinante. Yoga emagrece já é um pouco mais claro. Claro que a reportagem vai dizer o quê? Fazer yoga causa que você emagreça. Ler emagrece, esse é legal, né? A reportagem vai dizer que a leitura emagrece quem lê. Maracujá também emagrece. A reportagem vai dizer maracujá causa emagrecimento. E assim com os outros dois, que é bem claro. A reportagem vai dizer que o chocolate causa emagrecimento. Não recomendo, não façam isso em casa. Nem o próximo. E que beber cerveja causa emagrecimento. Por fim, essa Deus emagrece é extremamente interessante da gente analisar, porque se vocês forem ler a reportagem, vai dizer que as pessoas que têm fé em Deus sofrem emagrecimento, portanto, Deus causa emagrecimento. Confiram na reportagem. Veja, é muito interessante você contrastar essas proposições. Se a gente fizer assim, olha, Britney Spears emagrece e yoga emagrece, alguém poderia dizer, como é que a gente sabe que num caso Britney Spears emagrece, ela sofre emagrecimento, e em yoga emagrece, yoga não sofre emagrecimento, yoga causa emagrecimento? E vocês dirão, com razão, que é porque a gente sabe que Britney Spears é um bom candidato a sofrer emagrecimento, mas yoga não. Yoga é um bom candidato a causar emagrecimento. Então, é claro que para nossa compreensão dessas frases, que são simples porque são manchetes, né? Manchetes são interessantes porque elas têm que expressar muito, de forma muito breve. Para que a gente interprete, a gente precisa, claro, antes de mais nada, de conhecimento do mundo. É diferente eu saber ou não saber o que é yoga. E eu saber ou não saber que Britney Spears é um nome de pessoa. Claro, vocês têm toda a razão. Mas eu quero chamar a atenção que para que a gente tenha essa interpretação, há algo no termo emagrecer. O que eu quero dizer é porque nós temos um conhecimento de que esse termo, esse verbo emagrecer, permite essa diferente articulação. Veja, uma articulação bem flexível. Tanto o elemento que precede o verbo pode ser a causa, né, do evento descrito pelo verbo, como ele pode ser aquilo que a gente vai chamar de o paciente, o tema, aquele que sofre o efeito expresso pelo verbo. Muito ampla vou dizer agora para vocês, muito ampla a gramática do verbo emagrecer. Né? E eu gosto desses exemplos porque eles são reais, então eles mostram que a gente precisa do conhecimento do mundo, e em particular se vocês verem os três que estão articulados lá embaixo. Mulher segura emagrece, yoga emagrece, Deus emagrece. Deus emagrece é extremamente interessante porque você poderia imaginar um contexto em que Deus emagrece, Deus sofre emagrecimento, mas a gente acha pouco provável, né? E quando a gente vai ler a reportagem, a gente vê que é autorizada a interpretação de que Deus é o causador do emagrecimento. E assim como o yoga era o causador do emagrecimento, porém, mulher segura é quem sofre emagrecimento. Então, esse conjunto de exemplos eu acho que mostram bem a propriedade de extrema amplitude na articulação do evento que alguns verbos têm. Mostram também como é necessário o conhecimento do mundo para a gente escolher uma dessas articulações, mas eu quero ressaltar, e o próximo slide vai mostrar isso, que existem elementos puramente formais, agora usando essa palavra, ou seja, de um lado puramente estrutural da gramática, que nos permitem ter acesso a essas interpretações todas, que é o que eu vou tentar mostrar em seguida. Bom, esse último conjunto de exemplos é com o verbo flamejar. Vocês certamente não conhecem o verbo flamejar, porque ele não existe, eu inventei. Isso aqui é um exemplo besteirol. É simplesmente na tentativa de mostrar a vocês essas propriedades puramente formais que nos permitem o acesso à interpretação de modo articulado,
mas com uma certa autonomia com relação ao conhecimento de mundo. Vejam, as sentenças que estão aí são completamente inventadas da minha cabeça e é um besteirol sem tamanho. Mas veja que, apesar disso, a gente consegue interpretá-las. Então, olhem o conjunto maravilhoso das minhas sentenças malucas. O Maravuto flamejou o Baralvin. O Baralvin foi flamejado pelo Maravuto. O Maravuto flamejou. Flamejaram o Baralvin. Flamejou o Baralvin. O Baralvin flamejou. Sabe-se lá o que cada um de vocês imagina que isso aqui remete, porque são palavras todas inventadas por mim. Mas o que eu quero mostrar é a gente interpreta em algum nível esse besteirol todo aqui que saiu da minha cabeça. Então, por exemplo, em O Maravuto flamejou o Baralvin, o que a gente interpreta? Tem um evento, esse evento é flamejar. Esse evento parte do Maravuto para o Baralvin. Entendeu o que eu quero dizer? Ou seja, a mera formação dessa construção com termos que são itens lexicais que vocês nunca tinham ouvido antes, eu tenho certeza disso porque eu acabei de inventar, né? Nos leva a interpretar. Claro, essa interpretação fica muito prejudicada pelo fato de que eu não faço ideia do que é Maravuto, do que é flamejar, do que é Baralvin. Mas eu quero chamar atenção justamente para isso. Veja, mesmo sem conhecer esses termos, no sentido de eu não sei a que eles remetem no mundo, alguma coisa me leva a interpretar até um certo ponto essas construções. Inclusive, veja bem, eu posso fazer todas essas transformações que vêm abaixo. Eu posso dizer o Maravuto flamejou o Baralvin, ou o Baralvin foi flamejado pelo Maravuto também. Então, essa flexibilidade estrutural, ela pode ser trabalhada assim de brincadeira como eu fiz, mesmo com termos que não existem. Portanto, o que eu quero chamar a atenção aqui com esses exemplos do absurdo é que há uma dimensão muito fortemente formal, ou seja, é apenas pela forma, isso que eu quero dizer aqui com formal. A forma dos objetos linguísticos tem uma parte muito importante na nossa interpretação. Não é tudo, mas é importante. Então, por exemplo, em O Maravuto flamejou o Baralvin, eu sei que o evento é flamejar por causa da forma flamejou. E embaixo por causa de flamejado. No outro caso, flamejaram. Então, essa terminação, né, essa morfologia, ou seja, essa forma do termo, me mostra, isso aqui é o verbo. Mas o que é? A raiz do verbo é completamente inventada, mas esse elemento puramente formal me faz identificar em flamejou o termo articulador do evento nessa proposição. E assim por diante. E depois a gente explora isso mais. Mas esse grupo de exemplos aqui, besteirol meu, é só para chamar a atenção que, junto com o conhecimento de mundo, junto com a mobilização do nosso conhecimento semântico, ou seja, dos sentidos, há um plano muito fortemente formal, ou seja, formal no sentido linguístico, né? Há um plano muito fortemente formal que a gente mobiliza na interpretação dos enunciados. E é esse plano muito fortemente formal que interessa, sobretudo, ao olhar sintático, que é o que a gente vai trabalhar na próxima temática do curso. Esse exemplo com o flamejar serve também para eu explicar um pouco melhor o que estava na segunda coluna dos exemplos anteriores. Vocês estão vendo ali, eu tenho uma tentativa de formalização, de descrever formalmente. Olha, eu estou dizendo assim, flamejar é um verbo que contém bom, agora fiquei com dificuldade de explicar aqui, porque na verdade aqui seria um momento em que eu preencheria, eu não consigo preencher aqui. Mas a gente consegue interpretar em O Maravuto flamejou o Baralvin que flamejar é um verbo que envolve dois participantes e o sujeito é aquele que está antes do flamejar, né? Ou seja, aquele de onde parte a ação. Mas eu volto a isso mais tarde. O importante desse conjunto de exemplos era a gente chegar a essa conclusão de que há um nível muito fortemente formal que a gente mobiliza na nossa interpretação dos enunciados.
Bom, essa segunda parte do terceiro ponto é onde eu vou conceituar de modo mais organizado os conhecimentos, vamos dizer assim, intuitivos que eu procurei mobilizar com os exemplos dos slides que precedem. Essa mobilização intuitiva que eu procurei fazer antes é para nos fazer chegar a esses dois conceitos extremamente importantes para nós, que são a predicação e os domínios de predicação. Eu reuni aí no primeiro quadrinho azul algumas definições de predicação na bibliografia que eu passei para vocês. Desde de definições muito bem trabalhadas a definições bem sucintas. Vou ler as três. Para Inês Duarte e Ana Maria Brito, predicar é atribuir propriedades a entidades ou estabelecer relações entre entidades. Veja como nos nossos exemplos simplesinhos do sol esquentou o cobertor, esse cobertor vai esquentar, Britney Spears emagrece e etc. Nós estamos trabalhando com predicação, né? Nós estamos articulando em torno de eventos, de palavras que expressam eventos e atribuem propriedades ou estabelecem relações entre as demais entidades. Num outro texto de Maria Eugênia Duarte, ela explicita um pouco mais essa mesma coisa que as autoras estão falando na frase que eu já li. Ela explicita assim: todas as vezes que tentamos identificar os termos de uma oração que contenham um predicador verbal, como por exemplo oferecer, e perguntamos quem oferece? Oferece o quê? Oferece a quem? Ou dizemos alguém oferece alguma coisa a alguém. Estamos, na verdade, observando a estrutura argumental projetada pelo predicador, ou em outras palavras, estamos buscando entender qual é a seleção semântica que esse predicador faz. Eu vou trabalhar mais em seguida, no nosso segundo módulo de curso, com esses conceitos que ela está articulando aqui, de predicador, seleção semântica, estrutura argumental, mas é só para dizer a vocês, isso é apenas uma explicitação de que essas perguntas em torno do papel dos participantes do evento, quem X oferece Y a Z, quem oferece, quem é oferecido, isso é a expressão das relações de predicação. Ou se a gente quiser, a gente pode ir com o professor Borba e simplesmente acabar o assunto dizendo falar é predicar. Porque a linguagem está construída em torno dessa expressão daquilo que o Duarte e Brito lá acima disseram. Atribuir propriedades a entidades e estabelecer relações entre entidades. Né? Nós voltaremos a tudo isso, tá? Na nossa próxima unidade. É só porque aqui nós precisamos introduzir essas noções porque elas aparecem muito fortemente na bibliografia que eu passei a vocês. Agora, o que é importante é a gente conseguir separar aqui, e eu vou passar brevemente por essas próximas páginas, porque elas são autoexplicativas, é que as diferentes teorias gramaticais, isso não é uma propriedade da teoria gerativa ou formal da gramática, vão nos dizer que a gente tem que entender que a predicação ela se dá em diferentes domínios. O que eu quero dizer com domínios? Ela se aplica em diferentes planos do nosso conhecimento linguístico. Ela se aplica no domínio tanto do conhecimento semântico, ou seja, a gente precisa conhecer as palavras e o que elas significam para entender o que está acontecendo, como no domínio puramente sintático, aí sim, puramente formal, que é da articulação interna dos termos de oração, como no domínio da proposição, que vai além da oração e precisa levar em conta elementos como o contexto no qual a oração é enunciada. Esse ponto, na verdade, dos domínios do léxico, sintático e da oração envolvidos na predicação é o assunto principal do nosso próximo módulo. Então, por isso eu vou passar por isso aqui muito rapidamente, mas quero só lembrar. Quando a gente comenta um exemplo como do slide da página anterior a essa, que é o Maravuto flamejou o Baralvin, talvez a gente esteja contando nessa frase totalmente inventada apenas com esse domínio sintático, né, da predicação, porque a gente não tem nenhum acesso à semântica desses itens lexicais que não existem,
ou seja, só existem agora. E também temos ali muito pouco a informação do domínio da proposição, no sentido que estão totalmente descontextualizadas, inventadas e sem nenhum apoio da enunciação, né, aquelas sentenças. Mas há um grau de interpretabilidade ali, porque está funcionando, sim, a predicação no domínio da oração. Tá? Então é só isso que eu queria dizer aqui. Não vou passar por essa questão das noções de valência e papéis temáticos agora, porque eu vou transformar esse assunto no início do nosso próximo módulo. Então, como eu disse lá atrás, eu não vou passar por esse assunto aqui, eu vou adaptar esse conteúdo para a gente começar com isso no próximo módulo, já que mudou tanto a estrutura do curso, tá bem? Em resumo, ou seja, importante essa página aqui porque ela reúne aquilo que eu acho que é o fundamental desse terceiro ponto. E, na verdade, de toda a discussão feita nesse material do nosso primeiro tópico, seja no ponto 1, que eram os conceitos de língua e linguagem, seja no ponto 2, que eram os conceitos de sintagma e estrutura sintagmática, seja no ponto 3, que é esse aqui, que são as noções de predicação e domínios da predicação. Esses 4 pontinhos que seguem aqui, que eu vou ler, são aquilo que a gente precisa guardar para a gente poder passar para um módulo mais aprofundado do nosso curso. Primeira coisa, a nossa interpretação do sentido estabelecido pela relação entre os diferentes termos numa sentença mobiliza conhecimentos de natureza diversa, o conhecimento de cada palavra e seu sentido, da forma que as palavras devem tomar quando entram em relações com as outras, do contexto discursivo em que essas relações se estabelecem. Assim, se tomarmos por domínio da sintaxe a esfera das relações entre os termos da frase, veremos que o funcionamento da sintaxe mobiliza diversos níveis de conhecimento linguístico, semânticos, formais e discursivos. Diferentes teorias da linguagem irão valorizar alguns desses níveis mais que outros para descrever e explicar esse funcionamento, conforme trataremos em sessões futuras. Além disso, há a abordagem da gramática tradicional, entre aspas, em que as especificidades desses níveis são pouco explicitadas e cujas definições conceituais agrupam funcionamentos semânticos, formais e discursivos de modo muitas vezes indiscriminados. No próximo módulo do curso iremos abordar esse problema. Então, isso que era importante a gente levar para frente. Ali eu tenho um rapaz falando só mais 5 minutinhos. É uma brincadeira que ficou tão para trás, né, gente? Mas o importante é que a gente tenha clareza desses desses 4 pontos para a gente poder prosseguir aqui na nossa exploração da sintaxe, no nosso curso. Então, com isso eu encerraria, né, esse primeiro módulo que era só para explorar, mobilizando inicialmente esses conceitos básicos que nos permitem prosseguir na leitura da bibliografia.